Bom dia, pessoal. Quanto tempo a gente não se vê, não é mesmo? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por enquanto nós vamos continuar online, mas em breve, se Deus quiser, nós vamos estar juntos, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Saul, certo? A tia Lu falou a semana passada e hoje o tio Gilmar vai continuar falando alguma coisa, tá bom? O nosso texto base está lá em 1 Samuel 28, de 1 a 25 e de 31, de 1 a 7, certo? Mas antes da gente começar a nossa lição, vamos buscar orientação divina para que Ele possa falar ao nosso coração. Vamos falar com o Pai. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por esta manhã, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, mesmo nós não sendo merecedores. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que o Senhor esteja falando profundamente ao nosso coração. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos ser praticantes da Tua Palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, vamos falar um pouco sobre quem era Saul. Saul foi um rei, o primeiro rei de Israel, reinando por um longo período. Ele reinou por um longo período, certo? Ele foi um homem escolhido por Deus para ser um ministro, uma autoridade. Então ele se tornou um rei muito importante e muito rico. Porém, ele tinha tudo para se tornar um grande homem de sucesso, mas ele teve alguns deslizes que o fizeram afastar-se de Deus. Nesse afastamento de Deus, o que aconteceu? Várias coisas erradas que puderam afetar o relacionamento, a comunhão dele que ele tinha com Deus. Quando ele andava com o profeta Samuel, ele não quis saber de ouvir o profeta Samuel. Aconteceu do profeta Samuel morrer, né? E aí ele ficou desorientado porque ele não ouvia mais a Deus, Deus não falava mais com ele, Deus não respondia às orações que ele fazia. Então ele resolveu procurar quem? Uma feiticeira que pudesse fazer com que ele entrasse em contato com o profeta Samuel. E isso aconteceu. A Bíblia relata o quê? Que ele procurou uma feiticeira na redondeza que pudesse fazer com que ele entrasse em contato, né? A Bíblia conta que apareceu um espírito e que ele achou que fosse Samuel. Porém, nós sabemos que não era Samuel, porque a Bíblia nos fala que o homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, não é mesmo? Então, nós não temos que procurar cartomantes, procurar feiticeiras e outras coisas nesse sentido para que a gente possa falar com Deus, né? A gente tem que falar devidamente, diretamente com o Pai, sem essas feitiçarias. Mas a gente pode perguntar o quê? Nós podemos ver que Saul ele teve uma falha, mas não é por isso que nós vamos julgar Saul, porque nós também temos falhas. Da mesma forma como Saul teve, nós também o temos. Vocês acreditam que, por exemplo, hoje, na época Saul procurava feiticeiras e outras coisas mais? Hoje em dia tem pessoas, por exemplo, que não saem de casa sem antes ouvir o horóscopo. Vocês já ouviram falar em horóscopo? É aquele negócio que fala como que vai ser seu dia, o que você deve fazer, o que vai ser bom para você, o que vai ser errado. E isso é um tipo de erro tão grande quanto o de Saul. Porque tem pessoas hoje, principalmente os artistas, que mudam de nome porque procurou a cartomante e leu nas cartas de tarô que ele deveria mudar de nome, ou que ele não deve sair de casa hoje porque o signo dele falou que está. Então, está errado, gente. A gente tem que procurar agradar a Deus, ouvir a Deus diretamente. Nós não temos que ficar procurando umas coisas e outras. Então, aconteceu isso com Saul. E o que mostra isso para nós, na nossa vida? A vida de Saul nos ensina o quê? Que nós, com os nossos erros, nós temos que aprender a buscar a Deus. O nosso alvo é ouvir a Deus em todos os momentos da nossa vida, para que a gente possa ser abençoado, né? Durante o período que Saul esteve com Deus, provavelmente ele foi muito, muito abençoado.
Mas no momento em que ele se distanciou de Deus, o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus soldados, ele perdeu a família, ele perdeu a atenção do povo que o admirava, e ele perdeu tudo. Mas nós ainda temos a oportunidade de quê? De quando nós erramos, nós não ficar caído. Nós podemos nos levantar, bater a poeira e falar: Deus, estou aqui, eu errei, me perdoa, né? Com certeza Deus vai fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. Mas com a morte do rei Saul, vocês sabem que ele se matou? Exatamente. Ele tinha um escudeiro que, quando ele viu o exército chegando próximo a ele, o exército que estava lá todo aquele mundo de homens, ele ficou meio com medo, né? Os filisteus estavam chegando próximo e ele ficou com medo de alguma coisa. Então ele pediu para que o escudeiro dele o matasse, mas o escudeiro não o quis fazer. Então o que ele fez? Ele pegou a espada do escudeiro e enfiou no meio do peito. Ele se matou porque ele teve medo. Porque ele já tinha perdido filhos, ele já tinha perdido a atenção de Deus, ele já tinha perdido o profeta Samuel. Então, o que mais restava para ele? Nada. Então, ele resolveu tirar sua própria vida. E aí, os soldados também já haviam morrido durante o período, e o escudeiro dele, que era o braço direito dele, resolveu fazer o quê? Se matou da mesma forma, enfiou a própria espada no peito. E se matou também. É uma história muito triste, é longa, tem muitos acertos, muitos erros, mas o que a gente aprende com isso? A gente aprende que o nosso alvo deve ser buscar a Deus em todas as situações. Por mais certo ou errado que nós estejamos, nós devemos buscar a Deus, ouvir a Deus em todos os momentos da nossa vida, para que Ele possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger, e jamais nos separarmos do amor de Deus, porque é Ele que dirige a nossa vida, que comanda todo o nosso ser. Não adianta a gente estar lembrando de Deus apenas nos momentos em que nós estivermos lá embaixo. Nós temos que lembrar de Deus também no momento que nós estivermos lá em cima, no bom, no agradável, né? Porque é muito fácil a gente, quando está desesperado, procurar a Deus. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Ele procurou a Deus no momento em que ele estava desesperado. Porém, ele já tinha feito tanta coisa errada que Deus não quis mais ouvir nem a oração dele, nem a busca que ele tinha diariamente. Então, o alvo da nossa lição hoje, pessoal, é esse. Nós devemos buscar sempre a Deus em todas as orientações que nós tivermos na nossa vida, seja para um comentário que você vai fazer, um emprego, um trabalho de escola, como você deve falar para o seu pai, para sua mãe, com o seu vizinho. Busca a orientação de Deus. Se você está tendo algum problema, alguma situação que você está achando difícil e que você não quer falar com ninguém, fale com Deus. Deus vai te ouvir, vai te abençoar, vai te dar a orientação certa para que você possa fazer aquilo que é correto. Nós não devemos estar julgando Saul, tá? Porque muitas vezes nós também erramos e muitas vezes a gente se afasta de Deus, como Saul também afastou, tá bom? Então vamos pedir para que Deus sempre nos abençoe, nos guarde e que a gente sempre tenha a proteção dele na nossa vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido que o alvo da nossa lição hoje é não agir como Saul agiu, se esquecendo de Deus, mas buscar Deus constantemente na nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um excelente domingo e que a bênção de Deus possa estar sobre a vida de vocês hoje e sempre. Na semana que vem nós vamos falar sobre um novo rei, já que Saul morreu, tá bom? Mas isso vai ser a semana que vem. Beijo, pessoal. Boa semana para vocês.